Saber Direito desta semana, você vai conhecer em detalhes o processo judicial eletrônico. Conheça os aspectos gerais e os autos digitais. Saiba quais são os prazos processuais na prática eletrônica e entenda como funciona o processo eletrônico no STF e nas sessões virtuais. As aulas são com o professor Tiago Rabelo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o Saber Direito. Meu nome é Tiago Rabelo e a gente vai falar um pouquinho sobre o processo eletrônico. Nessa aula 3, a gente vai falar especificamente sobre os prazos processuais. Eu sou analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também sou professor de processo eletrônico na Escola Superior de Advocacia aqui da OAB-DF. Tem um livro também, editado, Manual do Processo Judicial Eletrônico. E se vocês quiserem tirar mais dúvidas comigo, vocês podem acessar minha rede social, @prof.tiagorabelo no Instagram. Então, pessoal, a gente tem para essa aula de hoje as diversas formas que a Lei 11.419 previu quanto às comunicações eletrônicas. Então, iremos abordar nessa aula a intimação pelo diário, a intimação pelo portal próprio, né, intimação eletrônica. Falaremos também de um julgado quanto à duplicidade de intimações que foi proferida no âmbito do STJ. Também abordaremos a questão da indisponibilidade do sistema, que enseja a prorrogação do prazo, bem como falaremos de aspectos correlacionados ao sistema ao final dessa nossa terceira aula. Vamos lá então? Pois bem, primeiramente, a Lei 11.419, lá há 15 anos atrás, em 2006, instituiu a possibilidade dos tribunais criarem diário de justiça eletrônico. Veja, na época, o paradigma era um diário de justiça impresso ainda. Poucos tribunais ainda se utilizavam do meio eletrônico, da internet, para publicizar seus atos, sejam administrativos, sejam judiciais, contidos em processos judiciais. Então, foi uma novidade, em 2006, a constituição desse diário de justiça eletrônico. Veja, o diário de justiça eletrônico permite que dados de intimação sejam veiculados por meio eletrônico via internet, via rede mundial de computadores e obedece ainda, naquela época, a mesma sistemática do processo físico, do processo analógico. Existe a questão da disponibilização, quando o ato ele é disponibilizado no diário de justiça eletrônico. E também existe a questão da publicação. São dois termos que são subsequentes e que ocorrem a cada dia útil, para aí sim a gente começar a contar o prazo inicial, termo inicial do prazo. Isso é super importante. Então, a gente sempre vai prestar atenção na disponibilização, publicação, para aí sim começar a contar o prazo. Vamos ver como a Lei 11.419 trouxe isso para a gente? Estamos no artigo 4º da Lei 11.419, lembrando sempre que a questão do prazo sempre vai obedecer o município a qual o juízo está vinculado. Então, falamos na nossa última aula, na nossa aula 2, que os atos processuais, bem como a petição intermediária, inserida dentro de um processo judicial, ela está sempre registrada no dia e a hora em que ocorre. E o prazo, como a gente falou na aula passada, está vinculado até as 24 horas do seu último dia. A gente entende isso como 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Tanto a Lei 11.419
quanto o CPC trazem esse dispositivo do término do prazo, né? A hora fatal do prazo. A gente vai trabalhar isso também ao longo da nossa aula, mas é importante que a gente já tenha isso em mente, para a gente entender o artigo 4º e o artigo 5º, respectivamente, Diário de Justiça e a intimação eletrônica. Então, temos a criação do DJE, que é a possibilidade de vinculação no Diário de Justiça eletrônico dentro de um processo eletrônico instituído pela Lei 11.419. E o artigo 4º vai dizer o seguinte: os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede da Rede Mundial de Computadores, para a publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações gerais. Parágrafo 2º vai dizer o seguinte: a publicação eletrônica na forma desse artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Aqui a gente precisa fazer um parêntese. Afinal de contas, estávamos acostumados ao processo físico, né? Os autos físicos, analógicos, eles eram entregues em determinados órgãos, como o MP ou Procuradoria de Estado, que gozavam de algumas prerrogativas. Então, o fato de não termos mais fisicamente aquele processo fez com que a intimação desses órgãos que exigem vista pessoal também pudesse ser feita por meio do Diário de Justiça eletrônico. Então, existe um encaminhamento de forma eletrônica para aqueles órgãos: Ministério Público, Defensoria, Procuradoria de Estado. Tá joia? Voltando aqui à nossa lei, no parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. E no parágrafo 4º, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Então, a nossa explicação para um ato judicial proferido dentro de um processo judicial vai ser o seguinte: na medida em que o juiz proferiu uma sentença, um despacho ou uma decisão interlocutória, o cartório vai fazer o encaminhamento para o Diário de Justiça eletrônico. Se a parte tiver, né, o jurisdicionado tiver um advogado cadastrado, né, como procurador, né, ou um defensor público, ele pode ser, né, intimado dessa maneira, via Diário de Justiça eletrônico. O ato de encaminhamento vai gerar a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, sendo que no primeiro dia útil seguinte vai ser tido como publicado aquele ato e no próximo dia útil, então, será considerado aí sim o início do prazo, seja recursal, seja para manifestação, seja para a defesa. Tá joia? Então, temos sempre que lembrar que é sempre o primeiro dia útil seguinte. Atenção, você que está estudando para concurso, para o exame da OAB, né? O examinador gosta de, né, confundir os termos disponibilização e publicação, ou ainda confundir o prazo, né, em dias normais, né, que não úteis, para que a questão fique um pouco mais difícil. Mas isso não vai ser objeto de inquietude sua. Estamos bem tranquilos quanto a isso. Disponibilização, publicação, prazo. Tá joia? A Lei 11.419 também foi muito ousada, podemos dizer assim. Afinal de contas, ela estabeleceu uma nova forma de intimação que é corriqueira, que é mais econômica, que é mais eficiente e confere principalmente celeridade. Afinal de contas, ela dispensa o uso de papel de oficial de justiça, ela confere às partes a possibilidade de ciência daquele prazo com um prazo um pouco maior para você tomar ciência, não estou falando do prazo processual. Então,
a intimação eletrônica, ela traz para a gente algumas novidades que até hoje ainda são objeto de questionamentos dentro de processos judiciais, tendo em vista ser algo diferente, né? A intimação eletrônica, ela traz por si uma natureza diferente. Exige que a parte, né, representada pelo seu advogado, ou o defensor, ou o membro do Ministério Público, acesse o próprio sistema. Então, ela também é denominada de intimação via sistema, né? Intimação em portal próprio. Essa intimação eletrônica está prevista no artigo 5º da Lei 11.419. Ela traz, primeiramente, a possibilidade da pessoa que se cadastrou dentro daquele portal. Então, o artigo 2º é a referência, né? Então, temos o cadastramento do advogado ou do membro do Ministério Público, do defensor público, do procurador de Estado, naquele sistema. Então, temos, por exemplo, o PJE. O PJE permite que o advogado se cadastre. E, uma vez sendo feito esse cadastro dentro do PJE, para atuar dentro de um processo judicial, o advogado pode vir a ser intimado de forma eletrônica. Então, ele tem que acessar o painel do advogado, acessar a guia expediente e vai ter um expediente lá que ele tem que tomar ciência, né? Tomar ciência daquele ato. Veja, aqui temos também uma possibilidade que a lei conferiu de um prazo de 10 dias corridos. Veja, a lei foi categórica, ela adjetivou os 10 dias corridos, não são dias úteis. Mas, Tiago, esses 10 dias são 10 dias processuais? É um prazo processual? Não. Esse prazo de 10 dias corridos é um prazo procedimental, tão somente para a parte tomar ciência daquele ato. Então, uma vez que o juiz, por exemplo, profira uma sentença, o servidor do cartório vai conferir o prazo recursal, né? Um prazo para defesa, um prazo, enfim, que seja para manifestação de qualquer ato judicial, na verdade. E vai ser encaminhado isso pelo sistema, como se fosse um próprio e-mail, né? Dentro daquele processo judicial, onde ele configura a sentença ali, a decisão ou o despacho para ser viabilizada no portal do advogado ou do defensor, como um expediente eletrônico. E nisso, a parte cadastrada que foi intimada dessa forma terá, né, 10 dias corridos para tomar ciência desse ato. Uma vez realizado esse procedimento e não tomado a ciência nesses 10 dias corridos, o próprio sistema fará a intimação, né, ficta. Então, teremos aí uma ciência dada pelo judiciário. Os advogados, dentro do painel do PJE, têm essa guia dentro da guia expedientes, né? Ciência dada pelo judiciário. Isto é, a própria parte não tomou ciência naqueles 10 dias corridos daquela intimação que foi destinada a ela. O prazo processual, nesses casos, vai ser a partir do próximo dia útil, né? E aí sim vai começar o prazo processual. Temos aqui então uma diferença, né? Prazo procedimental e prazo processual. Vamos ver como a lei colocou isso para a gente? É importante sempre lembrar que existem várias possibilidades de intimação. A intimação via diário e a intimação via portal, né? A intimação via sistema. Nesse artigo 5º, a gente vai tratar somente da intimação via sistema. Artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Veja, pessoal, quando o cartório, né, ou a serventia, né, realizar a intimação via sistema, pelo próprio sistema utilizado,
ela dispensa a publicação em órgão oficial. Então, não há necessidade de publicação no diário, tá certo? O próprio advogado se constitui como um parceiro eletrônico do tribunal, ok? Então, não há necessidade de publicação no órgão oficial. Parágrafo 1º. Considerar-se-á realizar a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, efetivamente, como a gente explanou no início da nossa aula, qualquer ato processual, qualquer peticionamento, qualquer, digamos assim, atitude dentro do sistema, ela é configurada para que seja registrada naquele dia e naquela hora. Esse é um requisito primordial do sistema. Então, no caso, uma pessoa que tomou ciência no segundo dia, né, naquele segundo dia corrido, no terceiro dia vai começar, se for um dia útil, vai começar a contar o prazo processual. No primeiro dia útil seguinte, né, é melhor a gente explicar dessa maneira. Pode ser no primeiro dia, pode ser no 9º dia, pode ser no 10º dia. A dinâmica dos tribunais demonstra que, efetivamente, confere maior celeridade no trâmite processual. Por quê? Via de regra, um parceiro eletrônico, seja um defensor público ou um membro do Ministério Público, que foi intimado a tomar ciência e se manifestar em 5 dias, vamos supor, ele tem 10 dias corridos para tomar ciência, mas pela praxe que a gente já vê e já percebe nos tribunais, ele toma ciência, inclusive, até no mesmo dia e, dependendo da situação, ele até responde no mesmo dia, dentro dos autos digitais, ou mesmo no outro dia. Então, confere uma celeridade muito maior do que se trabalhava com um processo físico, né? Essa possibilidade da intimação eletrônica também é super importante, porque ela dá efetividade à constituição do processo eletrônico em si. Essa funcionalidade tem que ser cada vez mais explorada, não só entre os entes públicos, mas também entre os entes de empresas privadas, empresas públicas que podem se cadastrar, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho no CPC. Vamos voltar aqui, então, à leitura da lei para a gente entender melhor essa intimação desse sistema. Vou aqui para o parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Veja, a sistemática do processo eletrônico, ela permite que o sistema esteja disponível para as partes full time. Quer dizer, qualquer momento, o advogado ou o jurisdicionado, a parte, pode acessar o processo. Inclusive, pode tomar ciência daquele ato em dia não útil, seja um sábado, seja um domingo, seja um feriado. Essa possibilidade é mais uma vantagem conferida pelo processo eletrônico, né? O acesso é full time, como eu falei, é um acesso contínuo. Então, isso permite uma maior transparência e uma maior celeridade e agilidade dentro do processo. No entanto, se alguém tomar ciência de um ato, o advogado ele tem a possibilidade de clicar na lupinha vermelha, onde ele vai ter ciência daquele ato. E pode ser feito no sábado, no domingo, no horário fora do expediente forense, né? Num feriado. No entanto, o prazo vai começar a contar a partir do primeiro dia útil seguinte, tá ok? É importante ressaltar que a decisão, via de regra, ela não consegue ser obtida pelas partes se não houver o acesso, né? Se não houver esse ato de clicar na ciência do ato, tá bom?
na lupinha vermelha, né? Como muita gente conhece aí dentro do PJE. Continuando aqui no nosso parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio do sistema, da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, a gente tem a conclusão de que a consulta da intimação via sistema deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar essa intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, como a gente falou anteriormente, da ciência dada pelo Poder Judiciário. Continuando aqui na lei, nós temos aqui uma questão bem interessante. Parágrafo 5º. Nos casos urgentes, em que a intimação feita na forma desse artigo possa causar prejuízo a qualquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Então, vejamos, temos alguma possibilidade de prejuízo às partes, né? Eventualmente algum estado ficou sem luz, ou não houve um acesso à internet que foi descontinuado, de alguma maneira que haja um problema grave mesmo, ou mesmo quando se perceber por meio da tecnologia do tribunal em que há uma tentativa de burla, né, de erro, de equívoco dentro do sistema, o juiz poderá determinar que seja feita essa intimação novamente e por uma outra forma. Nós temos, né, os oficiais de justiça, pode ser feita via correios, pode ser feita hoje em dia até mesmo por um aplicativo de mensagens, né? Então, é importante ressaltar que o próprio processo judicial eletrônico, ele previu, né, a lei previu algumas circunstâncias que podem ser já uma mudança, né, no ato eletrônico. Isso é super compreensível, afinal de contas, temos que não há total prevalência do sistema eletrônico dentro do processo, tendo em vista que pode acontecer algumas outras circunstâncias alheias àquele tipo de intimação. Então, percebemos que a lei trouxe a inauguração da intimação via sistema, que é amplamente utilizada para entes públicos, e temos também o Diário de Justiça Eletrônico, que é o modo mais comum ainda, né, a ser realizado as intimações, principalmente dos advogados. Mas existe uma tendência forte dentro dos tribunais em se utilizar a intimação via sistema e até deixar um pouquinho de lado o Diário de Justiça Eletrônico. Afinal de contas, ela confere a possibilidade imediata de ciência do ato. Se o advogado estiver online, né, com seu certificado, né, dentro do sistema eletrônico, uma vez realizada essa intimação via sistema, por exemplo, no PJE, vai aparecer automaticamente no painel do advogado. E ele pode tomar ciência naquele mesmo momento e providenciar a sua manifestação. Então, essa prática é cada vez mais recorrente e cada vez mais certa dentro do processo judicial eletrônico. No entanto, pode acontecer algo diferente, tendo em vista que nós trabalhamos de uma maneira ainda que há mudanças diariamente em algumas funcionalidades, ou mesmo existem entes ainda, principalmente empresas privadas, que se tornam, né, parceiros eletrônicos a fim de que sejam citados ou mesmo intimados via sistema,
mas pode acontecer um descadastramento e gerar uma certa confusão. Então, como existe essas duas possibilidades de intimação, seja diário ou seja intimação via sistema, o próprio cartório também, se não tiver uma funcionalidade de automação, pode se equivocar na intimação. E veja, isso foi objeto de estudo, né, dentro de um processo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que vem tentar padronizar e estabilizar as relações processuais no tocante à intimação. Não só esse caso, mas já houve outros casos anteriormente. A gente pegou esse para destacar, tendo em vista ser o mais recente e o entendimento já mais consolidado dentro do STJ. Tendo em vista a análise do STJ, a gente traz uma pergunta. Qual o termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de duplicidade de intimação eletrônica? Veja, o diário não deixa de ser eletrônico também, né? Que é o Diário de Justiça eletrônico, obtido pela internet, né? Disseminado pela internet, pela rede mundial de computadores. E a intimação eletrônica também exige o acesso à internet e o acesso ao sistema em si. Então, pode acontecer que uma parte seja intimada por essas duas vias, né? Como aconteceu em um processo, em uma ação penal, né? Lá no Rio de Janeiro, e isso foi objeto de uma certa confusão, em razão da perda de prazo de uma das partes. Veja, é o embargo de divergência em agravo em recurso especial. O STJ enfrentou essa problemática em algumas oportunidades, tá, pessoal? Como eu falei, o intuito é de uniformizar o entendimento e devendo ser considerado válido o ato que intima o advogado pela melhor forma, pela análise da Lei 11.419, né? Sobre o manto da Lei 11.419 que informatizou o processo judicial. Veja, a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico não se confunde com a intimação pelo portal eletrônico, como a gente explicou até o presente momento, né? O advogado pode se cadastrar para receber as comunicações eletrônicas no portal. Nesse caso, como regra específica, as comunicações pelo portal dispensam as comunicações pelo diário. Então, houve uma questão, né, de entendimento e duplicidade de prazo para uma mesma parte. Como isso aconteceu? Essa duplicidade de intimação e o termo inicial de contagem do prazo processual, como a gente falou, é algo importante porque ela determina quando vai encerrar o prazo de recurso. Prazo de manifestação, isso pode ensejar no reconhecimento de efeitos da revelia, né? em encerramento do prazo recursal, né? Consolidação de uma sentença, seja de procedência ou de improcedência. Então, isso é muito importante, por isso que a gente destacou em uma aula somente a questão do prazo processual. Então, em uma ação penal, aconteceu uma dupla intimação do acusado. O acusado estava sendo defendido e foi realizada uma dupla intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico e outra pelo próprio portal, né? O cartório realizou uma dupla intimação de forma equivocada. A defesa, né, do acusado, por meio do seu advogado, se citou no âmbito do STJ em que houve uma perda de prazo em razão desse lapso ter sido conferido de duas maneiras e com dois prazos distintos, né? O ínterim foi diferente em cada tipo de intimação. Veja, a intimação pelo diário, como a gente falou, passando a disponibilização e a publicação, inicia no próximo dia útil. Já a intimação via sistema tem a possibilidade de você esperar até 10 dias úteis, ou 10 dias corridos, perdão, para você tomar ciência daquele ato. Então, a distância
é bem grande para você conferir o prazo fatal aí para a parte. Então, a defesa suscitou, o advogado de defesa suscitou que deveria ser considerado o da última intimação realizada. Já o órgão fiscalizador, né, o Ministério Público, né, sustenta que o artigo 4º, parágrafo 2º, estabelece que a publicação no diário, ela substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, como no caso. Agora veja, realmente o Diário de Justiça Eletrônico, ele veio a substituir o Diário de Justiça que era feito em papel. Por isso, essa substituição. Não mais haveria uma obrigação do tribunal de editar aqueles calhamaços, né, grandes com relação às intimações, né, e publicidade dos atos processuais. Então, tem que ser entendido, a leitura que tem que ser feita dessa maneira, que o Diário de Justiça eletrônico, que está viabilizado pela internet, que anteriormente tinha um entendimento que era somente em caráter meramente informativo, mudou, né? Esse entendimento mudou com o advento do uso amplo da internet pelos profissionais do direito. Então, temos que a gente vai entender que o Diário de Justiça eletrônico, ele também é possível de ser utilizado, substituindo o meio anteriormente utilizado, que era o Diário de Justiça analógico. E já a intimação eletrônica também substitui, inclusive dispensa a publicação no diário. Então, a partir desses dois entendimentos, dessas novas formas de trabalho, dentro do processo em si, né, da atividade judiciária, a gente complementa a Lei 11.419 com, embora seja um processo até em âmbito penal, o Código de Processo Penal não foi atualizado, né, sistematicamente com a Lei do Processo Eletrônico. Temos somente o CPC como norteador processual nesses casos. E aqui a gente tem uma referência em dois artigos, seja ele o 270 e o 272, para a gente corroborar o nosso entendimento. Então, pessoal, como a gente estava conversando, existem esses dois tipos de intimação que ocorreram dentro desse processo, que foi parar no STJ para definir a questão do prazo processual. E a gente vem corroborar aqui no Código de Processo Civil a questão em dois artigos. Vamos lá? Artigo 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. E o artigo 272 diz o seguinte: quando não realizado por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Então, a gente viu que existe a prevalência da intimação via sistema, da intimação via portal próprio, da intimação eletrônica dentro do processo judicial eletrônico, certo? Então, a respeito dessa temática, a gente tem uma coexistência de três vertentes com relação a essa duplicidade que foi já debatida em alguns processos, inclusive nesse, em razão das possibilidades levantadas aí, tanto pela 11.419 quanto pelo Código de Processo Civil. Veja, a primeira vertente diz que deve dar prevalência ao Diário de Justiça Eletrônico em razão dele ser um instrumento de publicização dos atos judiciais e administrativos, sendo um veículo oficial dentro dos tribunais. Então, existe essa vertente em que sugere-se que o Diário de Justiça Eletrônico seja o elemento principal no momento da intimação. Existe uma segunda vertente em que confere à intimação eletrônica uma prevalência. Por quê? Porque ela dispensa
conforme o próprio texto legal, que não há necessidade não há necessidade, inclusive, a dispensa dessa intimação pelo próprio diário. Então, se você realizar a intimação via sistema, você não precisa fazer via diário de justiça. E existe uma terceira e última, corrente dizendo o seguinte: nenhuma nem outra. O ideal é que seja a que foi efetivamente realizada. Então, a fim de que não gere uma insegurança processual, dentro de um processo que trabalha com a liberdade de uma pessoa, ou mesmo com outros valores também constituídos dentro de um processo, o STJ entendeu, ao final desse julgamento, que não vai ser a primeira efetivamente válida, como sugere a terceira via. O procedimento do Poder Judiciário tem que ser feito a fim de que evite incertezas ou que sane qualquer dúvida. O prazo tem que ser realizado de determinada forma e que atinja a sua finalidade. Então, a melhor análise que se faz dentro desse contexto é que deve prevalecer a intimação no portal próprio, via sistema, em detrimento da tradicional intimação por diário de justiça, ainda que atualmente essa também seja eletrônica, tá? Isso vem corroborar, pessoal, princípios processuais, Princípio da boa-fé processual, princípio da confiança, e o princípio da não surpresa, Então, temos que ter em mente, com relação ao deslinde processual, esses três princípios, Não só esse, mas outros também que a gente vai falar na próxima aula, mas que são princípios atinentes ao direito processual. Deve a norma ser interpretada de forma mais favorável à parte, a fim de que evite o prejuízo na contagem dos prazos processuais. Ao final desse julgamento, existe uma presunção de validade que leva a exigir que o Poder Judiciário tenha um comportamento condizente aos ditames legais, Isso corrobora a boa-fé processual também exigida para o Poder Judiciário. Então, ficou, como resultado final, nesse embargo de divergência em agravo em recurso especial de número 1.663.952-RJ, do Rio de Janeiro, relator ministro Raul Araújo, que pertence à Corte Especial, por maioria, foi julgado em 19 de maio de 2021, então recentíssimo esse julgado, dizendo que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Tá joia? Então, tivemos agora aqui uma explicação sobre o Diário de Justiça Eletrônico, a intimação eletrônica, e tivemos uma provocação realizada nesse processo que parou no STJ, Se houver uma duplicidade de intimação, qual que prevalece? No final das contas, a gente entendeu que prevalece a intimação eletrônica. Pessoal, continuando o nosso estudo, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o acesso ao processo, Se um advogado, uma vez realizada, um ato judicial, e ele acessa o processo tendo aquela ciência inequívoca daquele ato, existe uma chamada ciência inequívoca, ou uma intimação formal, Afinal de contas, ele acessou o processo, acessou aquele ato, que o magistrado proferiu,
e ele está ciente daquela manifestação, daquele prazo, independente da própria intimação. Então, isso, alguns tribunais já trabalham como a ciência inequívoca, né? Então, ainda que tenha uma posterior publicação, é tido eventualmente como um prazo já que se iniciou no primeiro dia útil seguinte àquela consulta. Nós temos, né, uma possibilidade dentro do PJE, na guia Acesso de Terceiros, e conferir quem acessou aquele processo em determinado dia, determinada hora. Então, com acesso do advogado ao inteiro teor, resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando assim uma intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Tá bom? Então, a gente também vai trazer agora aqui uma possibilidade que está prevista aí no CPC, tá? Aumentando um pouco o nosso microsistema com relação ao PJE, o artigo 246 do CPC vai dizer que a citação, pessoal, pode ser feita via correios, pode ser feita via oficial de justiça, pelo escrevente, né, ou diretor de secretaria, dependendo do local, né, que chefe de secretaria, diretor de secretaria, dependendo do tribunal, da região que a gente, né, esteja. Pode ser por edital ou ainda, inciso 5, por meio eletrônico, conforme a lei. A lei é a Lei 11.419, que a gente vem estudando nessas 3 primeiras aulas. Então, a citação, inclusive, pode ser de forma eletrônica. Mas eu queria destacar o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 246. Veja, com exceção de microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, o próprio legislador, né, deu a possibilidade de empresas privadas, e essa é a facilidade que hoje em dia a gente vê nos tribunais. Cada vez mais, bancos, empresas privadas de grande porte, né, telefônicas, né, empresas de companhia aérea, utilizam-se de cadastros feitos dentro do portal do sistema eletrônico, a fim de receber suas citações e intimações. Por quê? Ela evita uma perda de prazo, evita um extravio de uma citação que pode ocorrer e não dá chance dela se defender. Cada vez mais são utilizados esses meios de funcionalidade de citação e intimação. Então, os parceiros eletrônicos não vão se restringir aos entes públicos. Via de regra, os parceiros eletrônicos são aqueles que são intimados via sistema. Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradoria de Estado, né? Ou outras entidades públicas que são defendidas por algum ente público, certo? Mas existe a possibilidade de empresas privadas, empresas, veja, de grande porte, microempresas pequenas de pequeno porte, segundo a lei, não podem utilizar dessa possibilidade. Mas, cada vez mais, as grandes empresas se tornam parceiros eletrônicos dos tribunais, e isso é uma excelente notícia. Afinal de contas, isso confere celeridade, evita-se a intimação utilizando-se oficial de justiça, utilizando correios, é tudo feito pelo sistema de forma sustentável, né, pessoal? Porque nem papel a gente precisa para mandar a conta-fé, né, para a parte ser citada de forma eletrônica. Então, é uma possibilidade que a lei trouxe, corroborada pelo CPC, de grande utilidade. Então, possivelmente, você vai ter empresas no futuro cadastradas no Poder Judiciário e sendo intimadas via sistema. Pessoal,
Também tem outro artigo que a gente gostaria de destacar aqui na sistemática dos prazos com relação ao litisconsórcio, né? O litisconsórcio. Afinal de contas, quando no processo físico havia a possibilidade de ter um réu com um advogado e outro réu, né? Um requerido com um advogado, outro requerido com outro advogado, os prazos dobravam, né? Isso era natural, afinal de contas, a sistemática de você, né, fazer carga dos autos, devolver no cartório, outro advogado pegar o processo, estudar, se manifestar e devolver, isso ensejava realmente um prazo em dobro, né, para que as partes pudessem se manifestar. Agora veja, a Lei 11.419 trouxe essa possibilidade da intimação eletrônica. E o CPC veio definir que, segundo o artigo 229, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Aqui no caput do artigo 222, ele está se referindo aos processos físicos, né? Que ainda é uma realidade até hoje. No entanto, no parágrafo 2º, ele fala o seguinte: não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, a gente sabe que existe uma ubiquidade processual, uma disponibilidade de acesso a qualquer momento, a qualquer dia e a qualquer hora do processo judicial eletrônico. Então, essa regra do prazo, ainda que tenham advogados distintos, não cabe, não prevalece nos autos digitais. Tá joia? Ainda quanto ao prazo, nós temos a questão da indisponibilidade. É certo que o sistema ele foi pré-definido para que ele esteja disponível, né, seja on para as partes, para os advogados, para os profissionais do direito, servidores, magistrados, procuradores, a qualquer dia, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, full time. No entanto, existem momentos em que há alguma indisponibilidade por questões técnicas ou indisponibilidade por questões de manutenção. O sistema é como um sistema qualquer que a gente tem no celular, que a gente tem no nosso computador. De tempos em tempos, há necessidade de manutenção e uma evolução do sistema, né? A gente sempre está passando por essas questões de atualização, né? Sempre está atualizando um aplicativo, o sistema operacional do nosso computador. O sistema judicial não poderia ser diferente. Então, vamos passar, em determinados momentos, por essa atualização do sistema. Só que, segundo a Resolução 85 do CNJ de 2013, essa resolução, essa atualização do sistema, ela deve ser comunicada com 5 dias de antecedência. Então, 5 dias de antecedência, deve haver uma comunicação do tribunal para que haja aí uma organização. E, geralmente, ela é feita aos finais de semana, inclusive depois das 22 horas. Então, é algo, né, é um momento em que, se for comunicado de maneira correta, dá tempo da parte, principalmente do advogado, se organizar. Nesse final de semana eu não vou conseguir acessar, tendo em vista que o sistema vai estar, né, em atualização. Então, veja, existe esse tipo de indisponibilidade do sistema. No entanto, temos a questão da indisponibilidade por erro do sistema, né, por alguma falha no sistema. Então, e os prazos, como é que ficam? Eu quero me manifestar, o sistema está fora do ar, meu prazo é fatal, é hoje, termina hoje, até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, e eu não consigo me manifestar. Como é que eu vou proceder? Veja bem. Segundo o artigo 11, né, da Resolução 85 do CNJ, os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade, então é só o dia do prazo fatal, não é o primeiro nem o segundo dia do prazo, é o último dia do prazo, tá? Então, os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade
de qualquer dos serviços referidos serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando 1. A indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6 e 23 horas, ou ocorrer indisponibilidade entre 23 e 24 horas. Então, pessoal, no último dia do prazo, eu quero me manifestar entre meia-noite e 6 da manhã desse último dia. Se o sistema ficar fora, não vai afetar e não vai ter prorrogação de prazo, porque o próprio resolução previu que não há possibilidade de prorrogação em razão desse tempo. Agora, se ocorrer uma interrupção maior ou igual a 60 minutos, pode ser ininterruptos ou não, entre 6 e 23 horas, será aí prorrogado o prazo automaticamente para o próximo dia. E também, se ocorrer naquele prazo fatal ali, naquela hora fatal, né? Entre 23 e 24, qualquer indisponibilidade, não precisa, se for 1 minuto, já enseja a prorrogação do prazo. Tá joia? Agora, a gente trabalhou com prazo em dia, né? E se fosse um prazo em hora? O parágrafo 2º vai dizer isso para a gente. Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24 horas do dia útil seguinte, quando ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas 24 horas do prazo. Ou, inciso 2, ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao seu término. Então, essa questão da manutenção, né, que a gente falou de 5 dias de antecedência, ou mesmo por algum equívoco, né, o prazo foi prejudicado por um erro do sistema, pela falta de disponibilidade do sistema, é verificado pelo próprio tribunal, pela guia monitoramento. Todo tribunal precisa dispor no seu site uma guia de monitoramento para que as partes e advogados acompanhem se houve ou não prorrogação do prazo naquele dia. Perfeito, pessoal? Com relação ao prazo, a nossa aula, né, está se encaminhando agora para o nosso quiz, mas eu gostaria de colocar para vocês só 2 informações acerca do sistema, que ele deve, qualquer sistema que a gente venha trabalhar, pode ser PJE, ESAGE, PROC, CRETA, Tucujures, né, PROJUDE. Então, qualquer sistema que a gente trabalhe, o ideal é que ele seja feito em código aberto, visando uma padronização de todo o Poder Judiciário. É preciso unificar os sistemas. Se a gente conseguisse trabalhar num sistema só, seria mais fácil. Tendo em vista que há uma multiplicidade de sistemas, né? Até mesmo a Justiça do Trabalho tem o PJE-JT, a Justiça Eleitoral tem zonas eleitorais. Então, existe uma disseminação de inúmeros sistemas judiciais eletrônicos. Então, eles devem convergir, né, por meio da interoperabilidade. Quer dizer, eles devem se comunicar também com sistemas externos, tipo o sistema Cisbajude, né, com o CIEL, o Sistema Eleitoral, com o sistema Infojude, Renajude, né, acessando a Receita. Então, deve ser padronizado e com código aberto para que haja essa interação. Outra funcionalidade que eu gostaria de abordar com vocês aqui rapidamente, dentro do sistema existe uma funcionalidade de previsão, de reconhecimento de algumas questões que conferem maior segurança processual e jurídica. Por exemplo, análise de possível prevenção, né, onde já existe a fixação da competência, análise da litispendência, quando identifica-se quando há duas ações idênticas, né, a fim de evitar, né, algumas decisões contraditórias, né, ou em conflito. E também temos aí uma análise da coisa julgada, né, que é uma autoridade, né, que impede a modificação ou mesmo a rediscussão de mérito dessa decisão. Então, temos que essa sistemática conferida dentro do sistema, também ela é exigida não só pela Lei 11.419, né, mas pelo CPC, no momento em que há a possibilidade de
exigir da parte, no momento da distribuição, a sua classificação da classe processual no momento da autuação dos dados da parte, né, CPF ou CNPJ, se for o caso, e no âmbito criminal, né, da identificação no INI, por meio de dados coletados aí pelo Ministério Público junto à Polícia Civil no momento da identificação do acusado. Então, temos essas questões já, né, identificadas dentro do nosso sistema e conforme a lei. Então, eu gostaria agora de revisar junto com vocês esse nosso tema super interessante por meio do nosso quiz que vamos começar agora. Com relação à citação, intimação, conforme a informatização do processo judicial, marque a alternativa correta. Observadas as formas legais, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuada as dos direitos processual criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Letra B. As cartas precatória, rogatória, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os destes e os dos demais poderes, serão feitas obrigatoriamente por meio eletrônico. C. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da disponibilização. E aí, pessoal, qual é a resposta certa? Letra A. Vamos entender que todas as possibilidades de intimação são realizadas para a Fazenda Pública. Então, citações, intimações, obrigatoriamente, né, se possível, via eletrônica para a Fazenda Pública. Entendemos também que a lei fez uma ressalva. Acusados e menores não podem ser citados de forma eletrônica. Há necessidade de uma intimação formal e de forma física. Tá joia? Por isso que a letra A é a correta, porque ela confere essa regra para a Fazenda Pública e excetua as questões de processo penal e o direito, né, previsto no ECA, né, que exige uma citação para o menor ou para o acusado de forma física. Venho, mais uma vez, deixar à disposição por meio de rede social ou, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, no meu livro Manual de Processo Judicial Eletrônico com relação aos prazos processuais. Até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.